né? O próximo tópico evidente é a questão de como o governo Lula está reagindo, certo? Então, primeiro é levar em consideração as primeiras declarações do governo, né? Se um lado o presidente Lula ele se auto-encarregou de defensor da soberania nacional, de que era preciso preservar isso antes de qualquer coisa, nós precisamos levar em consideração que a postura de boa parte dos ministros, e eles estão fazendo isso por ordem do presidente Lula, é de conciliação. Primeiro, tentar negociar antes que o tarifaço fosse efetivado, e também de recuo em relação a qualquer tipo de reciprocidade, inclusive dizer que não vai aplicar a lei de reciprocidade, que tinha sido aprovada, né, justamente preventivamente ao governo brasileiro a esse tipo de situação. Tá? É importante a gente colocar que já está alguns setores do empresariado brasileiro pedindo socorro preventivamente também, porque ainda não está pagando tarifa, eles não estão pagando. Né? E o medo é que não é eles que vão pagar, é o consumidor americano. Mas com isso, o produto brasileiro perde competitividade, porque vai ficar muito caro comparado a um concorrente, e logo o importador americano ou não vai comprar o produto brasileiro, ou vai comprar em menor quantidade, porque não vai vender lá, né? Vai ficar pouco competitivo. Então é preciso primeiro explicar. Não é o exportador brasileiro que vai pagar em dinheiro as tarifas. O que ele vai acontecer é possivelmente, em alguma medida, uma redução no volume exportado, porque lá não vão comprar, certo? É preciso levar em consideração que, por exemplo, café, os Estados Unidos vai comprar da onde? Nesse momento, no mundo todo, não tem excedente de café disponível, certo? Então, se não comprar do Brasil, talvez ele compre um pouco a mais na Colômbia, mas não tem outro lugar, em alguns lugares da América Central. Não tem café disponível, certo? Para ele substituir. Então, vai ao consumidor americano, vai ser poupado. E outra coisa, a cadeia produtiva do café é muito grande nos Estados Unidos. Eles podem não produzir o café verde, né? Mas eles processam, eles torram, moem, eles fazem café solúvel, eles fazem derivados de café, extratos, essências, que são usados tanto em bebidas quanto em cosméticos, em produtos medicinais. Então, há uma penalização de uma enorme cadeia produtiva dos Estados Unidos. Tá? Mas o empresariado brasileiro está pedindo ajuda, socorro financeiro. E aí vem uma questão. Óbvio que uma boa parte da população brasileira até será penalizada, empresas, aí trabalhadores, né, que fabricam esses produtos exportados podem ser penalizados, e vão ser em alguma medida, hora mais, hora menos, porque o Brasil tem condições de levar uma boa parte dessa produção que vai ficar sobrando para outros destinos, né? Seja a China mesmo, capacidade de absorver, ou outros lugares, outros países. Mas talvez, ou o próprio mercado interno, e mesmo assim uma parte talvez não consiga nem ser absorvida pelo mercado interno. Tá? E aí, o que faz o governo? As empresas estão pedindo socorro. Só que o governo brasileiro depende do arcabouço fiscal, dos juros altos, dos subsídios. Nós temos subsídios a várias empresas, né? Isenções, desonerações e até subsídios diretos. Então, a política econômica brasileira não permite margem para uma ação de grande espectro, que possa ajudar a economia brasileira nesse momento, os setores mais afetados. Eu mesmo fiz um levantamento de quanto na cadeia produtiva do setor econômico que eu trabalho, direto aqui no trabalho, o emprego que eu tenho aqui fora da internet, e vai ter um prejuizinho, mesmo com a dificuldade, e aí talvez o mercado brasileiro não tenha interno, né? Não tenha condições de absorver de primeira, porque esse é o grande questão. O maior impacto não é o ano que vem, é agora o segundo semestre, certo? Porque as tarifas vão ser imediatas, já vai começar a cobrar no mês que vem.
E mesmo que boa parte dos importadores americanos tenha se adiantado, e é isso é preciso colocar, o consumidor dos Estados Unidos, provavelmente, nas primeiras semanas e até nos primeiros meses, não sentirão esse grande impacto, porque ao longo dos últimos meses, os importadores dos Estados Unidos anteciparam bastante, desde o final do ano passado, quando o Trump liderava a corrida eleitoral, e já anunciava tarifaço. Isso fez com que, inclusive, o preço das commodities no Brasil e no mundo todo disparassem, certo? Por isso, a reclamação aqui, inclusive, do café, do preço do café, ficou muito alto, porque havia... né, o Trump disse que no primeiro mês de governo ele ia aplicar o tarifaço. E ficou aqueles, né, rompantes agora ao longo dos meses e finalmente, né, ele começou, né, a emitir ordens executivas a respeito e essas tais cartas, né, que ele manda aos governos com os tarifaços, tá? Então, é preciso a gente colocar isso em questão. Só que a política econômica brasileira não tem margem. O governo federal vai tirar da onde o recurso, certo? Ainda mais que a gente tem juros altos, que comem quase 50% das verbas públicas, o pagamento dos bancos, o pagamento da dívida pública aos bancos e detentores de títulos da dívida pública, consome no Brasil hoje quase 50% do orçamento. Por sua vez, tem o arcabouço fiscal, que limita os gastos da máquina pública, engessando, certo? Impedindo que ele cresça para gastar em qualquer outra questão. E, por fim, as desonerações. O próprio ministro da Fazenda, no mês passado, com aquela controvérsia do Congresso Nacional, ele disse que hoje o Brasil gasta, gasta ou deixa de arrecadar, no caso, mais de 800 bilhões, quase 1 trilhão, com desonerações e isenções fiscais, certo? E aí, por fim, ainda sobre essa questão, a burguesia brasileira, o grande empresariado, está pedindo diálogo, desesperado. Eu vi as notícias e, inclusive, os políticos ligados a esses altos empresários, no fundo, eles não querem diálogo, querem submissão, certo? E aí não é uma questão de honra do governo, muito menos do presidente Lula, tá? Vocês sabem aqui o quanto sou crítico à política econômica e à própria política comandada pelo presidente Lula. Não tenho vergonha de dizer isso. Mas é o problema do país, é pedir submissão da economia brasileira, submissão do Brasil, do Estado Nacional Brasileiro, num tal diálogo, porque tem lá uma equipe diplomática permanente do Brasil lá, não conseguiu negociar. Houve uma comissão diplomática, outra, do Itamaraty, que está lá direto dos últimos meses. Foi lá aquele grupo de senadores, foi lá um grupo de empresários, foi lá uma outra equipe. O vice-presidente do país está sendo a linha de frente das equipes que estão de negociadores e não consegue, porque a postura do governo dos Estados Unidos já está fechada. É aplicação da tarifa. Ponto. Não é uma questão de diálogo ou falta de diálogo. Porque está, inclusive, a serviço de uma estratégia. A falta de diálogo é o diálogo, é o discurso. Então, o discurso que ele tem é dizer que não tem negociação. A decisão vai ser aplicada unilateralmente. Certo? Ou vocês libertam o Bolsonaro, né? Afasta o Alexandre de Moraes, né? Aí depois eles vão exigir outras coisas. Imagine se fosse isso, fosse possível fazer isso, do ponto de vista constitucional. Certo? E para quê? A serviço de quê esse diálogo? Para quê? Para beneficiar alguns setores da economia brasileira? Ou é os trabalhadores, as pequenas e médias empresas, a agricultura familiar, o pequeno processador? O que está aparecendo não é isso, certo? Então, em vez de se costurar um grande plano não alternativo, se perdeu tempo nessas semanas para isso. E agora bateu o desespero e aí eles reforçam esse discurso, inclusive culpabilizando o governo. E eu digo para vocês, nesse sentido, o governo Lula não tem culpa disso, não. Tem culpa de muitas outras questões, mas não disso, certo? Tá? Vamos falar agora do outro ponto, certo? E aí, só fechando, né?
é importante colocar que a reação do governo ainda é uma reação tímida. Ele parece que ele não vai retalhar, não diz. Há muita especulação aqui e outra ali. É preciso apresentar um plano de reação, chutar a canela dos americanos onde eles sentem, principalmente o governo dos Estados Unidos, não o povo dos Estados Unidos, onde eles são sensíveis, certo? Para fazê-los recuar. Foi inclusive o que a China fez. Tudo bem, nós não somos uma China, não temos uma economia da China, certo? E outra coisa, procurar locais alternativos. O próprio aqui, ó, o mestre do Simples falou, o Canadá também tem interesse em importar café do Brasil. E mesmo sendo um dos principais compradores de produto, acho que logo depois vender para os Estados Unidos, torrado em quilos. É isso, certo? México importar leite do Brasil, embora não haja notícias recentes confirmando um acordo fechado. Então, justamente, você tem uma série, porque ele também coloca do México. O México tem demonstrado interesse em adquirir mais café do Brasil, inclusive torrado. Então, o México é um produtor de café, não é um grande exportador, mas é um exportador mediano. Passou por intensas secas ano passado, então está precisando de café, e mais ainda se ele tiver acesso ao mercado dos Estados Unidos. Então, o que vai acontecer é isso, são essas possibilidades. Então, é preciso procurar meios alternativos de escoar a produção nacional, principalmente a produção que já está pronta, certo? Tá? Então, é importante a gente colocar isso nesse momento. E aí vamos ao nosso próximo ponto.